Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Vocês estão comigo no canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco e mais esta rica oportunidade que Deus tem nos concedido de nós poder estar falando mais uma vez da santa e bendita palavra de Deus. Alguém disse alguns dias atrás: quero aconselhar-te que o irmão comece a pregar no seu canal. Ora, me faz ter às vezes até náuseas de certos comentários que eu ouço e que eu vejo com os meus olhos no canal, porque não são comentários que somam. Meus irmãos, os comentários meus, ainda que os mais simples, aqueles que não são uma mensagem, mas que são uma reflexão, aqueles outros são comentários bíblicos extraídos das profundezas do coração de Deus para trazer até vocês, é tudo Bíblia, é pregação. Agora tem gente que acha que uma pregação é simplesmente uma pregação porque tem um teólogo engessado ou uma pessoa que não é teólogo está trazendo um sermão expositivo da palavra de Deus ou temático. Não, a mensagem de Deus, ela não é só quando você está expondo um texto dentro do contexto, um texto temático expositivo. Não, é através do esqueleto de um sermão. A mensagem é aquilo que nós estamos transmitindo como porta-voz, recebendo o coração de Deus. Então isso que eu tenho falado aqui no canal Bíblia em Foco é pregação. Agora tem gente que não quer ouvir as pregações no campo doutrinário, aquelas coisas que para eles fazem mal. Então vem com esse papo, começa a pregar. Ora, desde que o canal foi aberto, eu tenho simplesmente somente pregado. Ainda os comentários, que não são mensagens, fora dos estudos bíblicos, que são reflexões, comentários, tudo isso é Bíblia. Nada do que eu falo aqui é de mim mesmo, é um assunto secular, então isso aí não cabe, tá certo, meus irmãos? E hoje quero falar com vocês sobre algumas coisas que têm permeado os altares das igrejas pentecostais, neopentecostais e até tradicionais, que outrora tinham respeito pela palavra de Deus, hoje deixaram os falsos, os pseudos dons, que eles chamam de dons, que não existe biblicamente falando, adentrar dentro da igreja e destruir o bom andamento da obra de Deus. Por isso que essas coisas que eles chamam de dom não edificam em nada, nem para a edificação da fé deles, nem para a fé dos outros, nem para o crescimento do corpo de Cristo, que é para o qual existem os dons, para qual são voltados os dons espirituais, para crescimento da obra e edificação do corpo de Cristo. Mas não edifica em nada esses tais chamados dons da última hora. E eu quero falar um pouco, já falei há um tempo atrás, mas de antemão tem que estar sempre chamando a atenção das pessoas que fazem parte da inscrição do canal, que são os inscritos do canal, precisam ser orientados cada dia que passa. Então nós vamos falar mais uma vez sobre alguns dons. Não vamos estender muito o vídeo, que para mim passar já a ideia para vocês daquilo que nós pensamos, que nós achamos que uma igreja ordeira e verdadeira tem que viver e fazer. Os irmãos logo já conseguem discernir, tá certo, meus irmãos? Então hoje eu quero falar com vocês sobre o dom da anestesia. Bom, o dom da anestesia, para vocês que não sabem, começou lá nos Estados Unidos, por aqueles pregadores, aqueles evangelistas, aqueles televangelistas, aqueles pregadores como Benny Hinn e tantos outros. Então esse negócio do dom da anestesia, isso não tem base bíblica. Isso, quando entrou no Brasil, por que eu digo que isso não é bom para a obra de Deus? Porque isso não traz benefício nenhum e nem beneplácito algum para o Evangelho de Cristo. Ao contrário, isso denigre com a existência e a essência do verdadeiro Evangelho. Isso muda o foco da pregação, porque em vez de você pregar a palavra, você vai jogar pessoas ao chão e ficar exercendo o dom da anestesia, enquanto que você poderia estar pregando a palavra de Deus. Eu pergunto para você: dom da anestesia converte, regenera, transforma? Não. Dom da anestesia é mais uma exposição de poder de alguém que quer se passar por um pregador cheio do Espírito Santo. É isso. Não edifica, não transforma, não liberta e não converte, não restaura e não redime e não regenera ninguém. Vocês estão entendendo? E o dom da anestesia, quando chegou aqui no Brasil, eu me lembro que ele veio através desses pregadores norte-americanos, chegou no Brasil e começou a ser exercido por alguns pregadores da Assembleia de Deus. A saber, um dos que mais exercia o dom da anestesia aqui no Rio Grande do Sul era o Arlindo Teodoro, que é dos Teodoro lá de cima, que vinha pregar no tempo que ele era evangelista itinerante, pastor itinerante, evangelista itinerante. Ele pregava verdadeiramente a palavra de Deus.
Ele vinha aqui, a gente ficava orgulhoso de ver ele pregando simplesmente mensagens poderosíssimas da palavra de Deus. Quando esse pastor Arlindo Teodoro começou a exercer o dom da anestesia nos seus cultos, nas suas pregações, a essência da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho que aquele homem pregava deixou de existir, porque ele trocou o poder da sua pregação poderosíssima e forte, pregação de santificação, pregações doutrinárias, pregações de arrependimento, de salvação, de colocar o homem de frente com o seu pecado para que ele venha se arrepender. Ele deixou de pregar isso e começou a exercer esse dom. E dentro desse dom da anestesia tem a prática de que a pessoa ela recebe uma anestesia de Deus, segundo a cabeça desses malucos. Eles começam, mas eles caem lá. É claro, irmão, tudo que você desviar o foco começa a acontecer dentro do evangelho para desviar o foco do verdadeiro evangelho. Quando você sai do foco verdadeiro, você entra num foco estranho, você começa a alimentar isso, e isso acaba tendo auxílio de homens, auxílio dos demônios, até o próprio diabo colabora com certas coisas hoje dentro da igreja e trabalha junto, de braços dados e mãos dadas aos pastores, para que o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência de Cristo não venha exalar o bom perfume do verdadeiro evangelho entre as pessoas, para que as pessoas mudem de vida, se convertam, porque o verdadeiro evangelho, eu vou dizer mais uma vez aqui, o verdadeiro evangelho é mudança de vida, o verdadeiro evangelho é transformação de vida, é ser uma nova criatura, é deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova vida com Cristo, é transformação, regeneração, arrependimento e salvação. Essa é a mensagem do verdadeiro evangelho. Conversão é a verdadeira mensagem. Conversão, regeneração, arrependimento e salvação. Fugiu disso aqui, meus irmãos, vocês podem tomar cuidado com certas coisas que vocês estão vendo. Bom, então o que eu estou comentando com vocês? O Arlindo Teodoro desviou o foco da sua pregação e começou a aplicar em seus cultos a tal anestesia espiritual, que, meus irmãos, entra muito no campo do misticismo e do espiritismo. É uma prática completamente bem diabólica. Vocês têm que ter muito cuidado. Tem blasfemou do Espírito Santo porque falou mal da pastora Nadira ou da casa da pastora da fulana de tal. Irmãos, o que não tem base bíblica não é bíblico e acabou. Não é de Deus e acabou. Se eu inventar histórias aqui, heresia, é que esse evangelho da última hora, esse misticismo, essas pessoas estão querendo fazer, essas pessoas sabem que é mentira, sabem que é errado, concordam com a mentira, promove aquelas mentiras para que os seus líderes mentirosos possam ser exaltados e eles vivam no meio da mentira, uns concordando com o outro de braços dados, como eu tenho falado para vocês aqui. Vocês estão entendendo? Então, de acordo, em conluio com o outro, para que um proteja o outro e eles caminhem e marchem no meio da mentira. Vocês não estão entendendo que agora entrou aí, esse ano de 2021, é o ano do boi? É o ano que eles vêm dizer que é o ano do boi, dos presságios do boi, lá das origens, oriundo das crenças chinesas, budistas, shintoístas e hinduísta, onde eles cultuam ali os horóscopos, a astrologia, e entram naquela instrução daqueles 12 animais que fazem parte do horóscopo e dos presságios aí, daqueles que crêem nessas coisas de astrologia. Então isso é uma prática budista, e aí tem pastores, cantores, pregadores que estão cultuando a esse ano do boi, que não deixa de ser nada mais, nada menos que o bezerro de ouro antigo que o Arão construiu e que Moisés, quando desceu do monte junto com Josué, acabou ministrando lá a ira de Deus sobre eles, e a terra se abriu e engoliu lá os hebreus naquele dito milagre poderosíssimo pelas mãos de Moisés que Moisés fez, por causa que Deus tirou, porque eles estavam cultuando ao bezerro de ouro. E hoje de novo estão as pessoas novamente levantando o culto ao bezerro de ouro, culto ao boi, cultuando aí ao bezerro de ouro através da astrologia, através deste ano 2021, do ano do boi, trazendo lá, oriundo, puxando lá das raízes, das ramificações das crenças budista, hinduísta, shintoísta, lá das crenças místicas da Ásia. Então isso é uma vergonha que esses pastores e cantores venham concordar com tantas coisas e aberrações que têm acontecido dentro do Evangelho de Cristo. Mas a igreja, escuta o que eu vou dizer, tem pessoas que vêm aqui no comentário, o Senhor me abriu meus olhos e eu cheguei à conclusão que nem uma igreja presta, que eu sei que tem, que não existe igreja. A igreja de Cristo continua ativa, militante, marchando. Vocês precisam entender, meus irmãos, que a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai existir até o dia do arrebatamento. Essa igreja que nós estamos condenando aqui no canal Bíblia em Foco, essa é uma igreja falsa. Essa é uma igreja que não é a Filadélfia
Vocês estão entendendo? Essa é uma igreja puxada para Laodiceia, mas a verdadeira Filadélfia vai existir até o dia do arrebatamento, em congregações pequenas, em ministérios pequenos, em grupos isolados, mas os verdadeiros cristãos vai existir, porque a igreja de Cristo, nem que você rasgue a Bíblia, você consegue dizer e provar que não existe a igreja, que não existe o Cristo revelado e que não existe o evangelho verdadeiro de Cristo. Vocês estão entendendo? Eu já vou voltar falando de igreja, né, nos vídeos de ministeriologia, vou provar para vocês que a igreja de Cristo ela existe, atuante, sempre vai existir até o dia do arrebatamento. Mas voltando ao assunto aqui, então esse culto ao bezerro, que esses cantores e pregadores cultuam, trazendo várias e diversificadas aberrações, a igreja deixou de combater, os pastores deixaram de ser líderes, irmãos. Os pastores têm que ser líderes verdadeiros, têm que combater o pecado, têm que condenar o pecado na carne. Nós fomos chamados num único e peculiar intuito de combater o pecado, senão não precisava existir nós pastores, não existimos para nos promovermos em cima de pessoas, para nos exaltarmos em cima de pessoas ou para alimentarmos o nosso ego. Nós fomos levantados e chamados com o objetivo específico de combatermos o pecado e guiarmos as pessoas à eternidade com Cristo. Esse é o objetivo da chamada do verdadeiro pastor. Bom, aí depois que o Arlindo Teodoro mudou o foco da sua pregação, ele conseguia sim jogar pessoas no chão. Só que aquele verdadeiro evangelho na boca de Arlindo Teodoro você não via mais. Falando de um pastor que eu conheci e que eu gostava das suas mensagens. Não existia mais aquele verdadeiro evangelho sem atalho, sem rodeio, na lata como o Arlindo Teodoro pregava quando ele começou. Mudou o foco da sua mensagem, visando dinheiro, agendas, e começou a ministrar a tal anestesia, o dom da anestesia. Então isso não é nada novo, tem uns 20, 30 anos já que está rolando por aí no Brasil. Só que sorrateiramente, agora ele começou a ganhar corpo e se expandiu. Bom, daí ele começou, nos seus cultos, em vez de ele pregar aquela mensagem poderosa que ele pregava, ele começava a ministrar isso aí. Aí as pessoas caíam no chão, se defecavam, se urinavam. Ficava um clima constrangedor, porque Deus não faz nada que venha constrangir o ser humano. Escuta o que eu estou dizendo aqui, abre a tua mentalidade. Deus tem poder para tudo. Claro que Deus tem poder para tudo, mas que ignorância da cabeça de alguém. Só que Deus é ordeiro, o Espírito Santo é ordeiro. Não faz nada que vai constrangir. Mas eles foram constrangidos de Pentecostes, constrangidos no sentido do poder manifesto, mas não constrangidos no sentido de passar vergonha. Vergonha por causa de Deus ou pelas coisas. As coisas de Deus não nos envergonham. Nós não somos envergonhados por fazermos, por sermos crentes ou por exercermos o poder de Deus. Nós somos envergonhados nas coisas erradas que nós fizemos dentro do Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho não traz vergonha para ninguém. Essas coisas que está acontecendo hoje a nível de Brasil, que está trazendo vergonha, é porque não tem base no Evangelho verdadeiro. Não são feitas debaixo da unção do verdadeiro Evangelho, são feitas na carne. Debaixo de aberrações, debaixo de promoções humanas, debaixo de caráter financeiro, mas não são feitos debaixo de um caráter espiritual ou para que venha crescimento da obra ou caráter de uma forma de caráter espiritual, moral, enfim, que a pessoa possa estar debaixo da proteção do Evangelho para que ele não venha a ser envergonhado. Porque o Evangelho não traz vergonha, o Evangelho nos livra das vergonhas deste mundo. Esta é a realidade. Bom, então ele começou. Aí vocês imaginam que constrangimento traz as pessoas defecadas, urinadas, fedidas, jogadas ao chão, escabeladas. Moças crentes têm o cabelo longo normalmente, o cabelo todo descabelado, as pessoas lá jogadas no chão porque receberam anestesia de Deus. Daí eles chamam o anjo da anestesia, e aí vem a heresia, porque não existe culto aos anjos ou angelologia, que é o culto aos anjos, ou o estudo dos anjos, que é angelologia. Você vai aprender que não existe esse culto aos anjos. Aí eles vão chamar o anjo que tem anestesia, que vai ser o emissário que vai trazer o anestésico, que vai anestesiar as pessoas. E aí vem o dito anjo no momento da oração no mundo espiritual, e eles entram dentro da mente das pessoas, tipo como é que diz assim, uma arte mágica, como se fosse um mago, como se usando do psicológico das pessoas, fazendo uma hipnose nas pessoas, e as pessoas veem tudo caindo ao chão, como o Benihim fazia com aquele paletó e tantas outras coisas, que você sabe já de antemão, que não precisa ficar comentando aqui, porque tem nos vídeos anteriores. Então as pessoas caíam, e ali se defecavam, se urinavam, ficavam ali caídas, escabeladas e tudo, e aí ficava o culto. Eu te pergunto para você, esse tempo todo, eu concluo meu vídeo falando isso, esse tempo todo foi perdido de pregar a palavra, esse tempo todo foi perdido de administrar a salvação, o arrependimento, a regeneração e mostrar os pecados da humanidade. Porque todas as práticas, perdão, meus irmãos, todas as práticas que ocupam, todos os artifícios que ocupam o tempo da palavra são condenados pela Bíblia, porque a primazia de um culto é a palavra de Deus.
Então, peça teatral, coreografia, teatro, palhaçada, o circo dentro da igreja, o culto de dom de anestesia e tantas outras aberrações ocupam o espaço de Deus estar operando através da sua palavra para a salvação de pessoas. E uma vez que o culto é feito com raciocínio, segundo Romanos 12, né, com raciocínio, culto racional, de pessoa que verdadeiramente tem raciocínio, esse culto vai converter pessoas, as pessoas vão gostar da igreja, gostar do sermão que foi ministrado, gostar de quem ministrou, vão ver caráter, dignidade, seriedade naquilo ali e vai haver um crescimento na obra. Agora, quando começa essas coisas assim, logo quem tem mente e cabeça, pessoas instruídas, vai ver que aquilo ali não passa de uma falcatrua e de uma palhaçada. Logo isso vai cair por terra, isso não vai perdurar porque isso não tem base sólida, só a palavra e o verdadeiro evangelho tem base sólida. Então, meus irmãos, é o dom da anestesia que eu estou falando. Bom, depois que o Arlindo Teodoro sumiu um pouco isso de cenário, que era um grande pregador a nível nacional, então adotou-se essa prática e hoje é exercida com muito afinco pelo pastor Alexandre da Rosa, que é o presidente da Igreja Visão Missionária, que tem sede em Curitiba. Bom, o Alexandre da Rosa abraçou para ele o tal dom da anestesia e bate pé com todo mundo, sendo ele um presbítero antigo da IPDA lá dos primórdios, onde ainda tinha doutrina e respeito. Aprendeu, mas desaprendeu tudo o pouco bom que aprendeu lá. Ele desaprendeu quando abriu a igreja dele, a igreja mundana, uma igreja liberal, uma igreja que trabalha só em correntes e campanhas e só visa lucro e dinheiro. Bom, não é à toa que no culto da sede dele lá, ele levava só cantora gospel famosa lá da Assembleia de Deus, nos seus cultos, pregadores, foi levando tudo aqueles presbíteros que eu conheci dentro da Deus é Amor, derrotado, que fracassaram, foi tudo para lá. Bom, então ele exerce essa prática hoje do dom da anestesia. Ele anestesia as pessoas e ele bate pé que o dom da anestesia é um dom de Deus. Ora, meus irmãos, não existe um dom dentro da palavra de Deus a não ser o dom que está na galeria dos dons. Paulo escrevendo aos Coríntios são os 9 dons espirituais. Não existe. Aqueles são os 9 dons. O que passar daquilo é procedência de invenção humana. Aí existe depois os dons funcionais, aí existe alguns talentos que algum pastor recebe, seja dons funcionais ou ofícios ministeriais, talentos, dotes maravilhosos que ele recebe de Deus, aí existe. Agora, dons espirituais é só os 9. Aí vem os dons de função, os dons funcionais, vem os talentos de ministeriais e os ofícios ministeriais que alguns líderes têm. Vocês entenderam? Mas dom é só esses 9. Vocês entenderam que são os 9 dons espirituais. Então não existe dom de anestesia. Não adianta alguém bater pé. Isso é uma prática mundana, é uma heresia que está sendo implantada, caminhando para o campo do misticismo, acompanhado de espiritismo, trazendo um grande prejuízo para a verdadeira pregação da palavra de Deus. E ele bate pé e diz que ele tem esse dom, que inclusive tem uma mensagem dele no YouTube, que ele diz que ele é o único no Brasil que tem esse dom. É mentira, porque o primeiro que exerceu isso foi o Arlindo Teodoro, aqui no Brasil, que eu conheço. Pode ter sido outro, mas que eu conheço foi o Arlindo Teodoro, pregador, pastor itinerante da Assembleia de Deus. E que, inclusive, trocou a sua mensagem poderosa para exercer essa prática. E o Alexandre da Rosa faz a mesma coisa. No tempo da IPDA, ele ministrava estudos de doutrina, Colossenses, Timóteo, era só o que ele falava. Por isso que eu tenho medo da pessoa que é demais e depois deixa de ser demais e passa a ser de menos. A pessoa tem que ter equilíbrio. Olha o Sérgio Sora, era demais, hoje não é nada. E tantos outros que eu conheci dentro da Deus é Amor, Joaquim Coelho, isso, e vai, a lista é longa. Lista é longa. Se eu fosse falar que ficar falando presbítero Deus é Amor, que era demais e hoje não é nada. Vocês estão entendendo que estavam lá pregar por interesse próprio. Nós temos que pregar não por interesse ou porque temos um salário, porque estamos naquela instituição naquele momento. Eu não vivo ou prego porque estou naquela instituição, porque o meu sermão, passei por 3 instituições e igrejas, e o meu sermão continua sendo o mesmo de quando eu me converti. Então não estou aqui para mudar de sermão ou de acordo com tal igreja porque ganho um salário. Nunca deixei de pregar evangelho para galgar um salário. Já perdi salário para me manter naquilo que Deus me chamou. Então vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Vocês têm que ter muito cuidado com a obra de Deus. Isso são misticismo. Mas vai prestar conta, porque quem aumenta a doutrina de Deus, quem aumenta a palavra de Deus, aumenta ou diminui, acrescenta ou diminui, vai ter da sua parte da herança da vida eterna cortada, vai ter que receber os flagelos da palavra. Vocês estão entendendo? Tem gente que acha brincando, não tem, que tem isso aqui, o que tem, que o que não está na Bíblia vai impedir a tua salvação, é isso que tem.
Não adianta você vir com não vejo mal nisso, não faz mal isso, ele fez com boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Quantas pessoas que eram bem intencionadas e tinham boas intenções e desceram para o inferno com as suas boas intenções? Não adianta ter boa intenção e essa boa intenção não ser colocada em prática, ou então essa boa intenção se chocar com o verdadeiro evangelho de Deus, que aí se torna uma má intenção. São pessoas mal intencionadas se colocando como pessoas bem intencionadas. Tenha muito cuidado com isso. Então, meus irmãos, o que não está na palavra não está e acabou. Não precisa inventar para segurar a gente, para polir culto, para brincar. Porque não tem a verdadeira palavra, não tem os talentos, não tem a sã doutrina, tem que ficar enchendo linguiça, ocupando o espaço dessas coisas verdadeiras com outras aberrações e invenções humanas, claro. Porque aí eles conseguem se manter no poder como religioso. Porque o evangelho, quando ele é pregado na sua autenticidade, ele tira tudo que não presta. As pessoas que não estão querendo compromisso com nada vai ter que sair, porque o próprio evangelho se encarrega de tirar. Mas quando as pessoas estão vivendo uma vida dúbia e pregam um evangelho dúbio, aí as pessoas se mantêm ali dentro, no adultério, no logro, na roubalheira, na falcatrua, e vão indo, porque isso não é igreja, isso é um encontro de pessoas dentro de uma comunidade que não tem um ponto de encontro, um encontro de pessoas. Mas igreja, a igreja de Cristo fundada no Calvário e endossada pelo Colégio Apostólico 12 Apóstolos, que seguiram a doutrina de Cristo, que é a doutrina apostólica, que é a doutrina de Cristo, não dos apóstolos, porque os apóstolos não têm doutrina. A doutrina apostólica é a doutrina de Cristo, seguida pelos apóstolos. Então, quem segue a doutrina de Cristo, ele é verdadeiro. E quem segue a doutrina de Cristo não vai infiltrar nada e permanecer que não presta, porque o evangelho por si só se encarrega de tirar essas coisas. Então, vocês tenham muito cuidado onde vocês estão, quem vocês apoiam, quem vocês estão ajudando, com quem vocês estão contribuindo. Eu estou falando, vai puxando o braço para o nosso. Não, eu até hoje estou há 5 anos aqui na internet, eu tenho conto nos dedos quem contribui com o meu ministério. Vocês estão entendendo? Sei que Deus vai levantar muitos contribuintes, vai ajudar o trabalho, porque Deus tem promessa na nossa vida. Mas, irmãos, cuide com quem você está ajudando, a quem você está contribuindo. Qual o evangelho, qual o pregador que você está semeando no ministério dele? Cuidado, as contribuições financeiras são o teu dinheiro suado que você lutou trabalhando para te ganhar. Não aplique em coisas, ou em igrejas, ou em pregadores que não têm compromisso com o evangelho de Cristo. Tenha muito cuidado com isso. Não estou puxando brasa com meu assado de forma alguma, porque Deus conhece meu coração. Tenho pedido e vou continuar pedindo, que conto muito com as suas contribuições, que Deus levante contribuintes. Mas não estou aqui para vender o que Deus me deu para contribuintes ou por causa de contribuição. Tá certo? Eu sei que mantenedores, qualquer canal no YouTube tem, até o canal secular tem mantenedores, tem sócio do canal. Então é claro que Deus também vai levantar aqui mantenedores para manter essa palavra poderosa no ar. É óbvio, Deus vai levantar não é um, vai levantar centenas de pessoas para nos ajudar. Mas isso não muda em nada o foco do canal, que é pregar o verdadeiro e santo evangelho de Cristo. Então, o Alexandre da Rosa diz que é o único que tem o dom da anestesia. E ele fica lá jogando gente no chão, operando gente. E eles dizem que isso é um milagre tremendo. Ora, meus irmãos, a Universal fez isso, a Deus é Amor faz isso, a Igreja Plenitude Trono de Deus faz isso como ninguém. Essas igrejas neopentecostais, que são novas, Pentecostes novo, ou antes ou depois, neo novo, coisa parecida dessa natureza, tudo eles fazem isso e exercem essa prática. Mas nada disso tem a verdadeira essência do verdadeiro evangelho. Isso ocupa o espaço do evangelho verdadeiro em campanhas e correntes, que é uma outra aberração, heresia, que destrói com a igreja de Cristo a nível de Brasil e de mundo. Campanhas e correntes, porque quando você tem uma campanha corrente, tem que seguir a temática. A temática é mamon, prosperidade, dinheiro, teologia da autoestima, confissão positiva e nunca o verdadeiro evangelho da cruz, tá certo? Então isso ocupa o espaço do verdadeiro evangelho de Cristo ser pregado, e isso poucos crentes se fragam dessas coisas terríveis que estão acontecendo dentro do evangelho. Bom, e aí nesse dom da anestesia, como é que eles vão aplicar esse dom? Soprando no microfone. Você entendeu? Aquele sopro. Você entendeu? Soprando no microfone. Bom, aí nesse soprar no microfone para anestesiar as pessoas é o meio e o método que eles usam para exercer o dom da anestesia. Fica aí tudo quieto. Aí vai entrando na cabeça das pessoas com uma hipnose, como se fosse um mago, um guru, e paralisa as pessoas, prepara o espírito das pessoas com palavra. Cuidado que vai acontecer alguma coisa, instantes mais vai, e deixa eles atônitos. Quando vê, eles dão aquele sopro no microfone. Aquele sopro por si só chacoalha as pessoas caem. As pessoas caem e lá eles chamam o anjo. Tem uns que chamam o anjo e o anjo vai colocar anestesia. Bom, aí nesse soprar, esse negócio do anjo colocar anestesia é um problema sério. Isso é um culto
que não tem mais Jesus na causa. Isso é um culto que está voltado agora para anjo e para o homem. E Jesus saiu de cena. Bom, então no soprar no microfone para anestesiar as pessoas, eles exercitam nesse momento do sopro a queda das pessoas. Bom, e aí entra o mau uso do microfone, né? Que para mim eu disse que ia falar para vocês aqui um dia e eu vou falar hoje. Aí entra o mau uso do microfone, como no vídeo da missionária Leandra Nascimento, que você pode acompanhar no YouTube. Ela com vestido preto, as coxas delineadas, a poupança delineada, os seios completamente para frente, caminhando, marchando como se estivesse praticando um ato de chamar a atenção de um homem para olhar para ela através de exibicionismo, isso em cima do altar. Aí ela pega e começa a usar o microfone como se o microfone fosse um pirulito de uma criança, um doce. Não sabe usar o microfone, e nesse negócio de sopro do microfone vem tudo isso. Aí vem esse mau uso, como ela faz do microfone em pleno altar. Fica ali babando no microfone, como se estivesse chupando um doce. Não sabe usar o microfone, é uma coisa que eu acho triste, aberrativo, que um número grande de pregadores, por mais que pregue, não sabe usar o microfone em pleno culto, né? Ou algo dessa natureza. Outros pegam o microfone e acham que é uma banana, uma fruta que é para comer, começam a querer comer o microfone, né? Vocês entenderam? Outros pegam o microfone para cantar ou para pregar e ficam usando o microfone como se fosse um aparelho de sex shop, vocês estão entendendo? Como se fosse um aparelho de um órgão genital, uma coisa dessa natureza. Não tem respeito com o microfone, com o culto, não sabe usar os aparatos que são disponibilizados para o bem da obra de Deus, não tem respeito com o culto, não tem respeito com nada. E a gente tem que ver isso, que nem eu vi muitas vezes, e ficar ali escandalizado, sem discernimento, provocando uma obra tão feia, provocando uma obra da carne em pleno culto. Que nós vê marchando, gritando, ui, ai, e aquelas coisas feias, esquisitas, tudo ao microfone, soprando no microfone. Meu Deus! E tudo isso tendo lugar no culto da aberração dentro de igreja. E aí vem as pessoas que estão cegos ali, que se alguém gritar, Deus vai te anestesiar agora, recebe anestesia, dá um sopro no microfone, já cai tudo no chão, porque já estão ali para concordar com qualquer coisa. Tem pessoas que eu não sei o que está acontecendo com esse tipo de gente, vocês estão entendendo? Então é muito bom orientar vocês, porque vocês que são fiéis, irmãos, não pertençam a uma igreja dessa, não faça parte de um culto desse, não vá perder seu tempo da sua noite de sábado, domingo, dia de semana, cansado do trabalho, trabalhou, ganhou, cansou, chegou, pegou seu dinheiro, não entregue dízimo em igreja dessa natureza, não ajude essas pessoas, não leve isso para frente, que você vai estar contribuindo com um evangelho falso e maldito, que não é o evangelho de Cristo. Você cansou, trabalhou o mês todo, você cansou a semana, vai para um lugar para ouvir isso. Uma mulher delineando, exibindo o seu corpo, mostrando o seu corpo, que nem várias mulheres que eu já vi, já falei para vocês aí, que estavam no altar mostrando o corpo, exibindo o seu corpo, trazendo tara sexual para os homens casados e solteiros que vão estar lá dentro daquele ambiente, torna aquele ambiente um ambiente não espiritual. É uma vergonha. Igreja é lugar de seriedade, igreja é lugar de cultuar, lugar de adorar. Igreja não é lugar de pode andar bem vestido, é óbvio, deve andar bem vestido, bem perfumado, bem limpo. Se alguém pregou o contrário, é mensagem distorcida também de fanático maluco do evangelho. Tem que andar bonito, arrumado, ajeitado, mas não tem que andar se exibindo, se mostrando numa obra da carne exacerbada. Isso é muito triste, o que estão fazendo com a igreja de Deus. Vocês estão entendendo? E aí, para concluir, nessa anestesia, que eles chamam de dom da anestesia, eles dizem e usam o exemplo de Adão, lá no Jardim do Éden, quando o Adão é anestesiado por Deus, quando Deus dá uma anestesia em Adão, para ali proceder com o projeto de Deus da operação, ali tirando a costela de Adão, aquela coisa toda, para proceder com o plano divino. Então eles usam aquele texto maravilhoso em que Deus adormece Adão para executar o seu plano, a sua obra. Eles usam como texto fora de contexto para embaçar essa aberração que eles chamam de dom de anestesia. Existe porque Deus deu anestesia em Adão.
Ah, meus irmãos, esse texto isolado, fora de contexto, não leva esse pretexto para ser dom. Isso é um pretexto. Esse texto não quer dizer que essa aberração que eles inventaram tem a ver com o que Deus fez com Adão e tem a ver com o dom que esteja na galeria dos dons em Coríntios, onde Paulo fala dos 9 dons. Não tem nada a ver. Eles criam tantas coisas dentro da igreja e pegam o trecho isolado da Bíblia e enganam os incautos. Se fosse um dom, estaria entre os 9 dons, porque o próprio Paulo afirma com toda a seriedade que o que passar dali não é nada de dom. Os dons são os 9 e acabou. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então eles vão usar e fazer uso desse texto e desse trecho onde Deus traz anestesia em Adão para dar sequência ao seu plano divino para que ele possa executar a sua obra. Vocês estão entendendo? Então, eles dizem que Deus colocou o sono em Adão para que pudesse operar Adão. E isto é uma aberração muito grande, meus irmãos. E vocês sabem muito bem que o texto, fora de contexto, ele é um pretexto para a heresia. E é sobre heresia que eu venho falando há anos aqui no canal. Vai para 5 anos que eu venho combatendo aqui no canal as práticas e as heresias desses lobos travestidos de cordeiro que estão dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Então nada a ver para daí tirar uma doutrina, para daí pregar e receber um dom de anestesia usando um versículo da Bíblia somente como base bíblica, que não tem nada a ver para embaçar as suas ideias malucas e as suas aberrações. Então, meus queridos e amados irmãos, não tem base bíblica. Isso aqui não existe dom de anestesia. Estou encerrando para não ficar longo, tem mais vídeos para gravar. Então eu quero que vocês compartilhem, que vocês divulguem e que vocês fiquem atentos a tudo que está sendo falado no canal Bíblia em Foco, para que você não venha ser presa fácil do inimigo. O culto de Deus é poderoso. Existem os dons espirituais, existem os homens que receberam os dons espirituais e as mulheres, mas tudo isso é ministrado e provocado pela pregação da palavra de Deus, e todos esses dons são exercidos com ordem e decência dentro de um culto onde as pessoas usam o seu raciocínio, segundo Romanos 12. O que passar disso aí, meus irmãos, é de procedência maligna. Seja o Arlindo Teodoro, seja o Alexandre da Rosa, seja o Benihim, ou quem quer que seja, o Mike Murdock, o Maurice Cirulo, quem quer que seja, o White Lee, o White Mani, que seja essa praga, da onde que saia, seja quem for, que venha trazer essas maldições para dentro do Evangelho, não merece o crédito dos santos. Os santos devem ficar com a palavra de Deus, porque se você não cumprir com a palavra, vai te ser tirado daquela parte que Deus tem para te dar no céu, das recompensas espirituais, segundo narra a Bíblia, encerrando em Apocalipse. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Se Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. E não esqueça, em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos, ou ultrajados, ou convencidos por essas aberrações malignas da última hora.